que ele tá fazendo que eu já expliquei pra vocês e eu acho que é bom ficar na cabeça. Eles querem sempre enfiar a luta de classes deles e pintar as coisas nos seguintes termos. Olha só, quem opera o dinheiro do crime organizado são os poderosos. E eles não estão na favela. Então você não precisa matar nenhum bandido. Você ataca esses caras ali no topo e tá resolvido. Não tá resolvido. Não tá resolvido. Definitivamente não está resolvido. Ontem você fez um react do Lula que bombou, então vamos fazer um react do Boulos hoje? Vamos ouvir o que o Boulos tem a dizer. Então vamos botar o ministro Boulos. A gente sai do ex-MST, agora vamos para o atual MTST, Guilherme Boulos. Vamos lá. Agora, ministro, desde a terça-feira passada, o assunto no Brasil é a operação que foi realizada no Rio de Janeiro. Qual é a avaliação do senhor em relação ao encaminhamento, ao andamento da CPI que foi instalada no Senado Federal? E o senhor é a favor da federalização das investigações, da apuração? Olha, uma operação que mata 120 pessoas ou mais não pode ser considerada um sucesso. É desastrosa. Ontem teve uma operação na Bahia contra o Comando Vermelho. 90 mandados de prisão, 31 pessoas ligadas ao narcotráfico presas, sem disparar um tiro, sem morrer uma pessoa. Há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, teve a operação da Polícia Federal do presidente Lula, Carbono Oculto, que prendeu na Faria Lima gente de fintech, gente de bet, que lava dinheiro do crime organizado, sem disparar um tiro. Por que ele tem tanto problema com a Faria Lima, sendo que o partido dele, o PSOL, sempre foi bancado por banqueiro? O partido dele é uma marmita de banqueiro. Esses mesmos banqueiros, esses caras da Faria Lima, os engravatados que ele fala, são muito úteis com suas fundações pra dar dinheiro pro PSOL. Por que ele não fala disso? Ó, Boulos recebe 600 mil reais em doações de banqueiras, prática proibida pelo Estatuto do PSOL. É engraçado isso, porque esse discurso de guerra de classe, ele não vira, né? Ele não não sai da primeira página, não dura 2 páginas, tá? E o que ele tá fazendo que eu já expliquei pra vocês e eu acho que é bom ficar na cabeça. Eles querem sempre enfiar a luta de classes deles e pintar as coisas nos seguintes termos. Olha só, quem opera o dinheiro do crime organizado são os poderosos. E eles não estão na favela. Então você não precisa matar nenhum bandido. Não, você ataca esses caras ali no topo e tá resolvido. Não tá resolvido. Não tá resolvido. Definitivamente não está resolvido. Olha, as operações... O Comando Vermelho, por exemplo, ele domina certas regiões do Rio de Janeiro há décadas. Já está no plural, há décadas. As operações não eram tão complexas. Não precisava ter lavagem de dinheiro, porque a ocupação territorial por si só, ela é problemática. E para garantir a ocupação territorial, você não fará com homens engravatados na Faria Lima. Você fará com rapazes armados no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, ok? Os foragidos que estavam ali dentro são protegidos pelos guarda-costas, que são soldados do crime. Volto a colocar. Respondam. Como prender pessoas nestas áreas controladas pelo crime organizado? Sem entrar em combate com essas pessoas. Como retomar essas áreas sem combate? Como eliminar essas quadrilhas sem prender os membros? Dizer que eu fiz uma operação com inteligência e aí nós prendemos com a PF, com a minha PF, que eles ficam tentando se apropriar da PF, aqui ali, tá? Isso pode servir num contexto, mas isso não serve em outros. Outra coisa que eu repito, todo mundo sabe que o dinheiro do Comando Vermelho, o grosso do dinheiro do PCC, está ligado à droga que vem de fora do Brasil, portanto passa pela fronteira, que é responsabilidade federal, o governo Lula tinha que cuidar das fronteiras, e que sai pelo Porto de Santos, que curiosamente também é tocado pelo governo federal. Cadê a operação no Porto de Santos? 2, para fazer a operação no Porto de Santos e para cuidar daquela área, daquele perímetro ligado ao Porto de Santos, você tem que chegar na Baixada Santista, que é um lugar tomado pelo PCC. Qual foi a reação do governo Lula quando a polícia de São Paulo foi lá e pegou um monte de bandido do PCC ali na Baixada? Ficaram pé da vida. Queriam prender os caras, queriam prender os policiais. É isso que vocês fizeram. Então como é que você vai combater, né, com inteligência, a saída da droga do Brasil? Sendo que toda a fortaleza do PCC na Baixada Santista, vocês são contrários a qualquer tipo de ação e operação. Aí eu somo a isso, o fato do Boulos. Pega a foto, dama do tráfico Guilherme Boulos. Pega a foto, porque não dá pra fingir que isso não acontece, né, Boulos? Fundação Marielle Franco, todas essas ONGs ligadas à defesa de direitos humanos andam com vocês do PSOL. A dama do tráfico tirou fotinho com você. Sabe pra você entender, a dama do tráfico é lobista do Comando Vermelho. A
lobista do Comando Vermelho. Andou em ministério, andava com o PSOL. A Janira, do PSOL, era ex-deputada e era, junto com a dama do tráfico, lobista do tráfico no Congresso Nacional, Ministério dos Direitos Humanos e Ministério da Justiça. Aí você vai me falar que esse tipo de discurso leniente com o crime, ele não é um discurso interessante ao crime? Eu fico só olhando. Só olhando. Vamos lá, dá o play nesse idiota. Operação para combater o crime organizado de verdade não é com pirotecnia. Não é a base de sangue das pessoas. É asfixiando o esquema do crime. Mentira, cara. Mentira. É mentira. Você vai ter combate. Se um dos lados quiser combate, porque ele não quiser abdicar, por exemplo, do território, ou quiser proteger por meio de fuzis os seus líderes, você vai fazer o quê? É pirotecnia? Eu queria entender, porque assim, ô Boulos, você tá indignado com a suposta pirotecnia da atuação da polícia, né? Agora, por que você não fica indignado com a pirotecnia que então o Comando Vermelho faz matando pessoas diariamente? Porque mais de 100 pessoas no Brasil morrem todos os dias por homicídio. E aí você não vai falar da pirotecnia do crime organizado e ficar indignado e dar discurso dizendo que vai acabar com esses caras? Por que essa pirotecnia não é combatida? Por que a pirotecnia que o Comando Vermelho cometeu na hora de assassinar aquela moça na linha amarela no Rio de Janeiro não foi lamentada por vocês? Como vocês lamentam a morte de um monte de vagabundo que, graças a Deus, está agora no inferno. Aquele monte de vagabundo está morto, tá podre. Tá podre. Graças a Deus eles estão podres. Já passou uma semana. Graças a Deus tudo morreu. Graças a Deus. Você fica aí lamentando, fazendo proselitismo pra essa gente que tava treinando e se especializando em matar outros brasileiros. Aí chama de pirotecnia a resposta do Estado, de homens corajosos. Homens da polícia que vocês querem desmilitarizar, querem punir, querem botar uma câmera, querem encher de regras, leis, vão botar aquelas piranhas dos direitos humanos pra ficar enchendo o saco dos caras. Nada disso. Pirotecnia é o que vocês fazem pra justificar o crime. E é uma pirotecnia muito pior de qualquer pirotecnia que envolva fogos. É a pirotecnia retórica. Dessa boca envenenada que vocês têm aí. Dá o play no imbecil. Bolso deles é podendo mexer onde chega o tráfico de droga, onde chega o tráfico de arma, a maneira como eles lavam dinheiro, a maneira como se infiltram. Como chega? Vou repetir. Entra pela fronteira, especialmente fronteira do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Entra até pela Amazônia. Cadê vocês atuando com as Forças Armadas pra isso? E sai pelo Porto de Santos em grande medida. É federal. Cadê a intervenção federal no Porto de Santos? Vai lá. Entram no Estado e no poder econômico. E essa é a orientação do presidente Lula. Agora, tem uma questão, Edilene. Nós mandamos, o governo mandou a PEC da Segurança Pública para o Congresso há meses, que permite ao governo federal ter uma atuação mais firme, federalizada no combate ao crime organizado. Não. Vocês querem um controle das polícias. Eu vou repetir. Vocês querem ter um controle sobre as polícias militares nos estados. Vocês querem centralizar num comando geral algo que é autônomo e regional. Uma das respostas que nós temos para evitar a concentração de poder bélico na mão de um governo federal é justamente a autonomia que os governadores têm com suas polícias. Vocês confiam o comando da Polícia de São Paulo, da Rota, da Polícia do Rio, do BOPE, nas mãos do governo federal, no governo que tem Guilherme Boulos? Eu não confio. Não confio. Eu não confio. Não quero. Não confio, não quero. Um governo pró-crime como esse não tem que ter controle sobre a Polícia de São Paulo. Mais do que isso, nessa PEC da segurança, eles falam em avaliar letalidade. O SUSP, que é o Serviço Único de... Sistema Único de Segurança Pública, eles já estão falando em letalidade. O Flávio Dino montou uma espécie de observatório da letalidade em que ele chamou aquele bando de ONG, tipo Conectas, Sou da Paz, ONG que recebe dinheiro do George Soros, da gringa, pra ficar enchendo de meleca a cabeça das pessoas com suas políticas pró-crime organizado. Eles vêm, eles vão controlar a polícia. Então vai ter um conselho que envolve basicamente as raposas. E esses caras vão ficar, tá muito letal a polícia aqui de São Paulo, viu? Vamos demitir esses policiais. É isso que vocês querem. Vocês odeiam a polícia. Não é vocês que cantavam nas manifestações? Como é que é?
Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Não era a sua turma que cantava isso? Não é a sua turma que ficava defendendo aquelas... E aqueles... né? Que ficavam tacando coisa em policial em 2013. Os black blocs. Vocês odeiam a polícia. Por que vocês têm que deixar... Por que nós temos que deixar a polícia na mão de vocês? Não vai. Não vai passar essa PEC maldita. Não vai. Essa não é a resposta. Vamos lá. Organizado não está no estado, está no Brasil inteiro. Está no Rio, está em Minas, está em São Paulo, está em tudo quanto é canto. Então, essa operação de combate ao crime não pode depender de um só governador. Agora, o governador Cláudio Castro foi contra a PEC da segurança, o governador Zema foi contra, o governador Tarcísio foi contra. Eu acho que eles estão muito mais preocupados em fazer politicagem, usando a insegurança das pessoas e o temor natural contra o crime organizado, do que em efetivamente combater o crime organizado. O compromisso do presidente Lula é fazer esse enfrentamento. Não. Você pode muito bem fazer uma operação comum envolvendo as polícias, inclusive uma declaração de guerra com o presidente da República sendo comandante em chefe das Forças Armadas, pode convocar as polícias militares a participarem disso, pode unificar numa operação de guerra um enfrentamento de maneira pontual ao crime organizado para expulsar eles da ocupação ilegítima do nosso território que eles fazem, tá? Sem precisar ficar com o comando permanente das polícias, que é o que vocês querem. Vocês querem comandar as polícias. Não vai rolar. Não vai rolar. O parlamento não vai passar. Já conversei com quem o parlamento não vai passar. Todo mundo sacou a armadilha. Isso é uma armadilha. O sonho molhado dessa gente maldita, desde quando eles perceberam, poxa, o Hugo Chávez conseguiu, o que a gente precisa fazer pra conseguir? Ah, a gente não controla as polícias, né? A gente odeia as polícias. Lembrem-se, houve uma discussão da criação da Força Nacional há muito tempo atrás. Essa discussão envolvia a ideia de que o governo federal precisa ter a própria polícia. Porque o governo federal no Brasil já não controla as Forças Armadas. Então começa assim, eles não controlam as Forças Armadas. O PT não controla as Forças Armadas. As polícias do PT e as maiores polícias, os maiores efetivos de polícia no Brasil estão em estados como São Paulo, que definitivamente não gostam do PT e que o PT não ganha. Então, veja esse documento. Em 2016, PT lamentou não ter ampliado seu controle da sociedade. Em autocrítica durante o impeachment, partido fala em criar força política, social e cultural para dirigir o país. Olha que legal. Vamos ler. O PT e seu candidato a presidente, Fernando Haddad, têm se recusado a fazer uma autocrítica mais direta aos erros do governo Dilma e sobre os posicionamentos que não ajudam o partido a conquistar os eleitores que precisa do centro. Mas um movimento interno de revisão não foi feito durante o processo de impeachment. Ele foi, no entanto, na direção oposta do que o partido deixou de fazer, onde errou, não teve problema, beleza. O que tá fazendo o documento? Ó, onde o PT errou? 1. Ao priorizar o pacto pluriclassista que permitiu a vitória de Lula em 2002. Aliança com o banco e tudo mais. 2. Ao não impedir a sabotagem conservadora nas estruturas de mando da Polícia Federal do Ministério Público. Ou seja, eles queriam que a PF passasse pano para os crimes cometidos por eles. 3. Ao ter deixado de modificar... Ó, aqui, ó. Atenção. Pausa. Ao ter deixado de modificar os currículos das academias militares e de promover oficiais com compromisso democrático e nacionalista. O que eles estão falando? Ao não conseguir infiltrar petistas dentro das Forças Armadas. 4. Ao não redimensionar sensivelmente a distribuição de verbas publicitárias para os monopólios de informação. Aí beleza, aí blá, 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 blá. Que era o lance? O PT precisava de mano militare, tá? Porque qualquer revolução, qualquer golpe precisa de força militar em algum momento para ter o controle completo. Então o PT nunca levou a cabo a estratégia dele. Veja, seus colegas venezuelanos conseguiram. O PT não conseguiu. Então, como o PT não conseguiu, há essa dor. A PEC da segurança tenta responder isso. Ainda mais porque eles ficaram com muito medo quando viram que as polícias militares ao redor do Brasil gostavam muito do Bolsonaro. O Bolsonaro teve um apoio entusiasmado das polícias por muito tempo. Nesse sentido, as polícias erraram em apoiar o Bolsonaro. Erraram em demonstrar, por vezes, publicamente, seu apreço por Bolsonaro. Primeiro, que o Bolsonaro é um fraco. Segundo, porque o Bolsonaro é um traidor. Terceiro, porque o Bolsonaro, além de fraco e traidor, é um cara que usava a linguagem deles, desgastou, tirou a credibilidade das polícias e não entregou nenhum combate efetivo ao crime organizado. E 4, por criar prerrogativa por parte dos inimigos, da própria polícia, em dizer, essas polícias aí, vão aprontar, porque estão com o Bolsonaro. E aí o inimigo se ligou e criou um plano. O plano é a PEC de segurança. Por favor, quem se lembra, em 2023, se eu não me engano, 23 ou 24, eu avisei vocês que haveria um plano de segurança que seria tocado. Eu avisei em lives aqui várias vezes,
Tá? E esse plano envolvia essa centralização e envolvia inclusive trabalhar com inteligência. Você lembra disso? Uma inteligência para enfrentar crime organizado, Riso? Sim. Nós falamos faz tempo. Né? Então, isso que o Boulos fala não me surpreende em absoluto. O que o Lula fala não me surpreende em absoluto. E agora quando eles apostam, existe o nosso meio de combater o crime. O nosso meio de combater o crime, o Comando Vermelho não vai perder seu território, ele vai continuar operando ali, tá? Nós não queremos prender ninguém, grandes prisões, não. Nós fazemos com inteligência, atendi, nós fazemos com inteligência. Os soldadinhos do crime, né? Os meninos, o menino que comprar cervejinha, vou dar uma de Engenheiro Léo aqui, né? Quer uma cervejinha, né? O rapaz que só quer uma cervejinha, esse tem que continuar lá com seu fuzilzinho pra comprar sua cervejinha. Tá tudo bem. E essa gente, entenda uma coisa, tá? Essa gente é tão psicopata, e eles são psicopatas, tá? Que eles não conseguem se demover dessa atuação estratégica em uso do lumpesinato criminoso, como por exemplo o Comando Vermelho, como arma de guerra ideológica, a ponto de, quando o Comando Vermelho, através de uma série de rajadas de metralhadora, matou o irmão da Sâmia Bonfim, ou seja, o irmão de uma deputada do PSOL, inocente, que estava tomando uma cerveja na frente do mar, na frente da praia, ele foi morto. A Sâmia não mudou, nem ela, nem o outro psicopata do marido dela, não mudou uma vírgula do discurso pró-crime dela. Uma vírgula. Continuam aliados do crime organizado, ou seja, o irmão morre, mas a posição pró-Comando Vermelho, em nome dessa grande estratégia revolucionária e tal, prossegue. Não faz nenhuma revisão, Riso. Nenhuma autocrítica. Esse tipo de gente tá num nível de, vamos dizer, devoção ao seu projeto, às suas teses equivocadas, que, cara, entendam. Alguém que não liga e que não consegue mudar a sensibilidade sobre a questão da morte do irmão, não tem condição de ser, vamos dizer, alguém saudável para participar do debate democrático. O que essas pessoas fariam conosco se estivessem no poder seria... mas eles não estão no poder com o Lula? Não. Ganhar a eleição, como diz a Dirceu, não é igual a ter o poder. Ainda há um equilíbrio de forças. Ainda há parlamento, há judiciário, há governadores dos estados, há forças armadas. Entendeu? Então eles até têm, né, o poder executivo, mas eles não fazem o que eles querem. Se eles puderem fazer o que eles querem, sangue ia verter por aí. Muito. Tá? Temos mais reacts, meu querido Rafael Almeida Riso? Temos... Colega do Boulos. Coisinha rápida. Deixa eu tirar isso aqui da tela primeiro. A nossa prioridade será em relação à PEC da segurança e o projeto de combate às facções armadas. Então, nós somos contra, o governo é terminantemente contra, somos contra esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. O terrorismo tem objetivo político e ideológico, e o terrorismo... Gleisi Hoffmann. A ocupação territorial pressupõe a ocupação de um poder. Relações de poder são relações eminentemente, repita comigo, políticas. O Comando Vermelho é um poder político. Político. Todos os crimes que o Comando Vermelho comete são crimes políticos. Quando o Comando Vermelho, em retaliação à operação que houve, foi à linha amarela atirar a esmo em motoristas de Uber, em pessoas, matando aquela moça, ele cometeu um ato de terrorismo enquanto ato político. É tipo o ETA do País Basco, o IRA, a Al-Qaeda, explodindo inocentes como resposta. É isso que eles fizeram. Foi um ato de terrorismo que aconteceu. Foi um ato de terror, Gleisi. Você não vê porque você também é psicopata. A Gleisi é psicopata. Psicopata. É um ato de terrorismo. E você está falando que não é. O ato de terror, com motivação política, porque é uma resposta política do Comando Vermelho, que ocupa nosso território, ao Estado brasileiro,
Não é de outra natureza. Ah, foi o quê? Eles mataram a esmo, uma moça na linha amarela, porque isso ajuda na venda de maconha na zona oeste do Rio? Não, isso não tem nada a ver com o tráfico, é coisa muito maior. Aí não tem ideologia. Como não? Tem visão de mundo, tem lideranças, tem perspectiva, tem cultura sendo produzida, investimento em cultura da parte deles, funkeiros, jogadores de futebol, caras com joias. Tem inserção na política, tem visão de mundo. Tá tudo lá. Tem muito. Vamos lá. Pela legislação internacional, dar guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso país. Pera, como é que é? Volta aí a parte internacional, volta aí. Volta. Possam fazer intervenção no terrorismo pelo ideológico e o terrorismo pela legislação internacional, dar guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso país. Nós não concordamos com isso. Não dá guarida em nada. Não dá guarida em nada. Tornar o PCC, o Comando Vermelho, enquanto, vamos dizer, grupos terroristas, é atestar o óbvio. Isso significa que os Estados Unidos amanhã está desembarcando os seus Navy SEALs aqui? Não está. Não significa. E assim, outros países declaram que existem organizações terroristas funcionando no seu território. Não significa que nesse instante apareça os Estados Unidos da América ali. Isso é um hoax que eles estão criando. Ah, não, é isso, é porque o Trump quer o quê? O Trump vai tomar o Brasil? Que conversa mole. Vamos lá. Nós já temos uma legislação sobre facções criminosas, mandamos agora um projeto de lei que traz bastante rigor para o combate às facções. Bastante rigor. Desculpa, paranaenses, tinha que zoar o sotaque. E temos lá a PEC da segurança, que está dormitando... Entendi, a PEC da segurança. O que a PEC da segurança tem a ver com isso? É o seguinte, eu não confio aí nesse negócio aí e tal, então deem o comando das polícias pro Lula. É isso, vamos lá. 6 meses quase, e que a Câmara não deu encaminhamento. Está na comissão especial. Eu espero que o relator realmente apure seu relatório para que a gente aprove o mais rápido possível para nos dar condições de fazer operações integradas. Então, passando o IR hoje, que eu acho que vai ser uma votação, é uma votação importante, né? A gente espera que o Senado da República aprove o projeto como ele está. Eu acho maravilhoso, né? O PT só quer falar de imposto e impunidade com bandido, cara. É a pauta dos caras. Vamos lá. Será em relação à PEC da segurança e o projeto de combate às facções. Ai, bizarro. Bizarro, que gentalha bizarra.